Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Leandro Guerra, CEO da EAF, a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Leandro Guerra tem 59 anos, atua no mercado de telecomunicações há mais de 35 anos nas áreas de engenharia, assuntos regulatórios e relações institucionais. Passou pelos grupos TIM, Claro, Global Telecom, que foi incorporado pela Vivo, Telepar e Telepar Celular. Leandro, muito obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, Laís. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês nessa entrevista com o Poder 360. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Leandro, eu começo a entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste o que é a EAF e como é a sua atuação. Obrigado, Laís, pela pergunta. A EAF é a entidade administradora da faixa de 3,5 GHz. Essa é a denominação dela, né? E ela é responsável por executar alguns projetos que estão especificados no leilão do 5G, no edital do leilão do 5G, como uma obrigação das próprias operadoras que venceram os lotes nacionais, né? Essas três operadoras, que são a Claro, a TIM e a Vivo, são obrigadas a aportar um recurso para constituir a EAF, que é a entidade administradora da faixa. Nós temos três grandes objetivos aqui para desenvolver, né? A EAF está executando já o primeiro projeto, que é a limpeza da faixa de 3,5 GHz. A faixa de 3,5 GHz é a frequência primária, né, para o desenvolvimento do 5G no Brasil. Um segundo projeto, que é a implantação de uma rede privativa do governo federal, e essa rede se divide em duas partes. Uma rede móvel no Distrito Federal e uma rede fixa que vai conectar os pontos dos prédios do governo em todas as capitais brasileiras. E o terceiro projeto é a implantação de 6 infovias. Infovias são redes de fibra ótica na região amazônica, na bacia amazônica, nos rios. E é uma tecnologia inovadora, desenvolvida muito no Brasil, que é a implantação de cabos subfluviais no leito dos rios, para que possa levar conectividade àquela região que é muito carente, né, de telecomunicações. O 5G ele pode ser adiado nas capitais com novo prazo em setembro ao invés de julho, como estabeleceu o leilão do 5G. A recomendação é do GAISP, o grupo criado pelo governo federal para acompanhar a implementação da tecnologia, e foi sugerida pela EAF. O que levou ao pedido para prorrogação de prazo? Laís, esse é um ponto muito relevante, é bom que se esclareça, né? Nós temos uma governança no processo, em que a EAF leva os elementos, mas quem toma a decisão é o GAISP. Essa decisão foi baseada, né, nas informações que realmente a EAF levou, por conta do resultado que a EAF obteve do mercado, né? Nós lançamos recentemente algumas RFPs, em inglês é Request for Proposal, né, em que a gente busca, né, é um processo licitatório de concorrência, e o resultado disso nos levou a essa indicação, a EAF, de uma dificuldade, né, do mercado entregar os equipamentos necessários para efetuar essa desocupação da faixa. Então, essa foi uma decisão que se baseou pela segurança do processo, e ela é muito válida. Agora, a origem dessa dificuldade, né, a gente está entendendo o cenário global da escassez, né, eu diria, de semicondutores a nível mundial, especialmente na região da Ásia, que é um grande fornecedor desses tipos de equipamentos, e associado à própria dificuldade logística, né, seja pela pandemia, a gente tem agora um lockdown na China, né, seja pela própria guerra na Ucrânia, que tem impacto também na cadeia logística desses processos. O prazo inicial era originalmente apertado ou houveram outras condições depois que dificultaram o cumprimento desse prazo? O prazo era desafiador, né? Eu recentemente dei uma entrevista e disse que o prazo era factível, e era realmente. Mas acontece que o mercado hoje vive, e aí eu falo um pouco da indústria, né? Uma dificuldade nesse abastecimento. É uma condição externa, exógena ao Brasil, e que nos levou a essa situação, né? Então, e eu acho que essa decisão ela nos dá segurança também para essa entrega, para o novo prazo, mas eu antecipo aqui que a EAF não mede esforços, ela trabalha dia e noite para poder ativar, digamos assim, desocupar essas faixas, efetuar o seu objetivo antes mesmo desses prazos. Então, é possível que a gente tenha, até mesmo antes dessa nova data,
né, situações em que algumas capitais possam estar liberadas. Uhum. Quais seriam essas capitais? Esse cronograma ainda está sendo estudado, a gente está no meio do processo, a AEF está no meio do processo dessa concorrência, estamos ainda em fase de análise comercial, os vencedores ainda não foram adjudicados e a gente espera que nas próximas 2 semanas a gente tenha já um panorama, inicie já a definir esses cronogramas individualmente para cada capital. Uhum. Existem capitais prioritárias? Não existe uma definição ainda de prioridade, e isso deve ser também definido, né, essa priorização, pelo próprio GAISP. Né? Como eu comentei nessa governança, a AEF executa os projetos, uma vez que o próprio GAISP defina, né, quais seriam essas prioridades. Entendido. A AEF tem que distribuir os kits para recepção do sinal da banda KU aos usuários de antenas parabólicas de baixa renda. Esse prazo também foi prorrogado de junho para agosto. Qual a estimativa da quantidade de kits a serem distribuídos? Esse é um ponto bem interessante, porque a AEF tem 2 propósitos aqui quando a gente fala das parabólicas na banda KU, né, na recepção da TVRO na banda KU. Nós temos um objetivo de comunicar toda a base que usa esse tipo de serviço nas suas residências, né? E isso envolve beneficiários de cadastro único e não beneficiários de cadastro único. Então, esse esclarecimento à população faz parte das nossas atividades. Um outro ponto que é muito importante é a implantação, a instalação, né, dos kits de recepção para a população que compõe, né, o cadastro único. Esse volume total, quando a gente considera essas 2 bases, no Brasil é da ordem de 20 milhões de residências. Praticamente um pouco mais da metade são usuários de cadastro único, né? Então, nós estaremos instalando gratuitamente para um pouco mais de 10 milhões de residências, onde você tem ali um beneficiário do cadastro único. Uhum. Nas capitais, qual a estimativa? Esse é um processo um pouco interessante, porque, na realidade, nas capitais essa base é menor do que na área rural, no interior, né? Então, nas capitais, nós temos uma estimativa de 260 mil usuários de cadastro único que utilizam a TVRO. Estou falando de todas as capitais. Uhum. Né? Esse número, na realidade, é uma estimativa, porque é um cruzamento de 2 bases de dados, né? A base de dados do cadastro único do próprio governo, né, com um relatório, uma pesquisa que foi feita pelo PNAD, do BGE, em 2019. E o cruzamento dessas 2 informações nos levam a uma estimativa desse número de 260 mil, em todas as capitais. Entendi. Como vai ser feita a comunicação aos beneficiários do cadastro único? Nós já desenvolvemos um plano de comunicação, nós estamos nesse momento planejando o nosso plano de mídia, isso também está sendo alinhado a nível do GAISP, né? Existe um grupo de trabalho lá, um grupo técnico, né, que trabalha especificamente com a comunicação. Vai ter uma comunicação geral, né, para toda a base, como eu comentei, e depois uma comunicação mais dirigida para o beneficiário do cadastro único poder tomar as ações, porque aqui um quesito importante é que o usuário do cadastro único, o beneficiário do cadastro único, ele vai ter que entrar em contato com a EAF através dos canais que nós vamos estar divulgando para que ele seja elegível, né, à instalação desse novo kit na banda KU. Entendi. Qual a previsão de início de distribuição? Nós estamos trabalhando para começar essa distribuição no final de junho, né? Isso vai variar, conforme eu falei, de capital para capital, porque aí entra naquela questão do cronograma individualizado para cada uma das capitais. Sim. O prazo é execuível até agosto? Eu entendo que sim, nós estamos trabalhando para isso e eu estou considerando que na maioria das capitais vamos conseguir. Entendi. Em quais locais a dificuldade é maior? Aí existe também uma questão de logística muito interessante, né? Você sabe a diversidade do nosso país. Nós temos regiões em que a logística é mais simples, né? E outras regiões que não são tão simples. Um dos grandes desafios desse processo da TVRO é a instalação, né? Porque na verdade, um exército de instaladores nós vamos estar contratando para que possa dar, digamos, vazão a essa necessidade e atender os prazos. Eu diria que as regiões mais afastadas, né, realmente, dos grandes centros, são desafios maiores. Mas eu também diria que são todas execuíveis, são todas possíveis. Entendido. E quanto à migração dos serviços de satélites corporativos, quantas estações precisam ser migradas e quantas receberam filtros? Esse é um tema que, digamos que até foi o ponto decisivo da discussão e da deliberação do GAISP, né? Esse é o principal, digamos assim, dificuldade que nós temos hoje em termos de fornecimento de equipamentos.
E nós temos que dividir esse processo, na realidade, em 3 partes. Então eu sempre gosto de explicar isso porque nós temos aqui um serviço que não pode ser afetado. É o serviço de satélite fixo profissional, FSS, né? Um serviço fixo de satélite. Essas estações, elas estão distribuídas no território e elas são divididas em 3 grupos, né? Um primeiro grupo em que funciona no que a gente chama de banda C estendida, que varia, eu vou usar o termo técnico, né? Ela varia de 3.625 MHz e 3.700 MHz. As estações que operam nessa faixa, elas têm que ser migradas para outra posição da banda C, que é a banda de 3,5 GHz. Essas estações são menos de 200 no Brasil, nas capitais. Nós estamos já trabalhando nesse processo. Uma das RFPs que nós estamos desenvolvendo são serviços de engenharia e instalação de equipamentos, né? Isso vai ser compatível com o prazo. Temos alguns casos muito específicos de maior dificuldade aqui no caso da desocupação. Então eu classifico esse como o primeiro tipo de estação profissional. Nós temos ainda mais 2 tipos de estações que são que trabalham, que operam numa faixa. A primeiro tipo opera numa faixa abaixo de 3.800 e acima de 3.700. Esses tipos de estação que atuam, que operam entre 3.700 e 3.800, tem um complicador um pouquinho maior, porque é justamente nessa faixa em que o mercado mostrou que não tem ainda os equipamentos necessários, né, para atender. Nós temos aqui cerca de 360 estações nessa faixa. E nessa faixa nós temos que ter 2 tipos de solução. Uma solução de instalação de filtros, para evitar que o 5G interfira nessas estações, e também um equipamento chamado LNB, né, que a sigla em inglês é Low Noise Block, né? É um equipamento que está em escassez no mercado. Para você ter uma ideia, na primeira etapa, que seria 30 de junho, nós tínhamos apenas 50 tipos desse tipo de equipamento, 50 fornecimentos. Em 15 de julho, mais 100, e o restante, necessário para atingir aqueles 360 que eu comentei, vão estar sendo fornecidos somente no final de julho, né? Então, essas estações elas precisam dessa combinação de desses dois tipos de equipamento, né? Filtro e LNB. Esse é o segundo tipo de estação. Nós temos um terceiro tipo que opera, estações FSS que operam acima de 3.800 MHz. E aí é uma quantidade maior, são cerca de 1.000 estações. Para essas estações, a solução é mais simples. É a instalação apenas do filtro, um filtro padrão, que o mercado também não consegue atender exatamente em 30 de junho, mas em 15 de julho já teria a quantidade necessária. Então, esses 3 tipos de estações, dependendo da faixa de operação, vão ter tratamentos diferenciados. Essa escassez de equipamentos no mercado pode implicar custos maiores do que inicialmente previstos? O prazo, como você mesmo colocou, já era um grande desafio, né? Então, os preços que nós estamos considerando para essa primeira fase das capitais, comparado com o restante do projeto, porque a gente tem que lembrar que a EF é um processo de praticamente 4 anos, um pouco mais, né? Esses volumes também das capitais são menores, então a gente tem uma questão de prazo curto e volume pequeno. Isso gera, na realidade, talvez um custo unitário maior nessa primeira fase, até pelas questões de escassez que eu comentei, do que em relação ao resto do projeto, o restante do projeto, que começa a partir do final do ano. Então, o custo total há uma grande variação ou não? A gente está justamente nessa fase de análise de preços que eu comentei. Nós vamos ter um panorama melhor desse processo de custo daqui a umas 2 semanas, como eu havia comentado. Sim. Leandro, ainda falando sobre interferências na faixa do 5G, a grande discussão sobre essa tecnologia no início do ano foi a possibilidade de interferência nos radioaltímetros dos aviões. São aqueles equipamentos que medem a distância entre o avião e o solo e são usados principalmente em situações de baixa visibilidade. Houve conversas para trazer essas medidas relacionadas a essa interferência para o escopo das atividades da EF? Esse é um tema que é um ponto de atenção. O governo e a Anatel têm se preocupado muito com esse tema. Existem discussões internas que aí eu prefiro que você até possa consultar a Anatel, mas a gente sabe que o Brasil tem uma situação diferente da situação, por exemplo, norte-americana, né? Nos Estados Unidos, a proximidade do 5G com esses equipamentos altímetros é muito próxima, né? Essas faixas elas atuam muito próximas, esses 2 serviços. Aqui, para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos são menos de 200 MHz a distância. Aqui no Brasil nós temos uma distância muito superior, né, do 5G
para a faixa de operação dos altímetros. É mais de 500 MHz. Então, essa banda de guarda, que a gente chama tecnicamente na engenharia de 500 MHz, deve ser suficiente, né, para evitar qualquer tipo de interferência. Mas, de qualquer forma, existe, digamos, uma preocupação muito grande em relação a isso, pela importância, pela relevância desse serviço, né, e isso deve evoluir nos próximos semanas, eu diria. Então, esse debate ainda não foi pacificado? Ele está no meio de um debate técnico. Sim. Que passa, como eu falei, pelo próprio governo, né, na definição de quais seriam essas condições de total proteção dessa faixa. E a EF, como eu comentei no início, ela é uma executora, né? Nós operamos as decisões que são tomadas a nível de GAISP. Né? E aí, a partir daí podemos tomar uma ação. Entendido. Outra atribuição da EAF é colocar em operação a rede privativa do governo. Essa rede será entregue no limite do prazo de 4 anos estabelecido no edital do 5G ou a EAF pretende antecipá-la? Nós já estamos começando a estudar esse tema. Né? Existe uma questão importante aqui, Laís, de demanda. Né? Nós temos, no caso, uma rede móvel para implantar, uma rede celular em Brasília, como eu comentei, e redes fixas, né, a serem implantadas em cada capital. A gente sabe o quantitativo, por exemplo, dessa rede fixa. O edital prevê cerca de 6.500 pontos para serem conectados. São prédios do governo federal, com banda larga de ultra velocidade. E nós ainda não temos a definição de quais são esses pontos e as características técnicas para poder construir essa rede. Esse debate já foi iniciado, né, e nós estamos aguardando o desfecho desse processo para poder iniciar digamos assim, o planejamento da rede em si. O mesmo raciocínio serve para a rede móvel em Brasília. Né? Existem elementos de demanda, seja a nível de cobertura, de características do tráfego, que nós vamos ter que seguir no nosso planejamento. Então, essas definições estão sendo discutidas agora. Sim. O senhor mencionou os estudos técnicos. Poderia esclarecer quais são as etapas necessárias para colocar essa rede em operação? Nós temos aqui, primeiro, uma situação de definição de demanda, no caso da rede fixa, né? Quais são os pontos que precisam ser atendidos, a característica de velocidade, qual é a velocidade o objetivo que se quer atingir. A questão da segurança é muito importante nessa rede, porque aqui nós temos já no edital um conceito de cibersegurança muito relevante. Tanto a rede fixa do governo quanto a rede móvel vão ter que ter o melhor nível de segurança possível, né? Digamos assim, o nível de melhor qualidade que o mercado consegue atender. Então, essas posições, essas definições vão ser essenciais para que a gente comece a fase de planejamento. Uma vez que a gente tem essas informações, a EF inicia seu planejamento, depois um projeto, né, aplicado a cada situação e desenvolve a implantação dessas redes. Entendido. E no final, antes que eu esqueça, essa rede ela é entregue ao governo, né, para que ele possa, a partir dali, operar tanto a rede móvel quanto essas redes fixas. Sim. Há um processo de também transferência de conhecimento para o governo, para que essas redes sejam operadas por ele? Sim, essa operação, no final do processo, ela é repassada para o governo que inicia a operação. Então, toda a informação técnica vai ser devidamente passada para o governo nessa passagem de bastão, ao final do processo. E como você mesmo bem colocou, esse processo, tanto da rede fixa quanto da rede móvel, nós temos um prazo de 4 anos para executar. Entendido. Sim, outro ponto no escopo das atividades da EAF é a implementação do Programa Amazônia Integrada e Sustentável. Quando a primeira infovia deve ser entregue? O prazo também aqui, no caso das 6 infovias que eu comentei, é de 4 anos. Sim. E nós pretendemos fazer essas 6 infovias em 2 etapas. A primeira etapa com 3 infovias, uma segunda etapa com outras 3 infovias, de uma forma escalonada. É um desafio muito grande. Já existem 2 infovias, uma praticamente construída e a segunda já sendo entregue, sendo construída agora, né, com recursos de sobras do outro processo, que é o processo da EAD Giret, e nós vamos executar essas 6. Então, o que a gente pretende fazer? Fazer essa etapa fazer 2 etapas, a primeira etapa com 3 infovias e a segunda etapa complementando as outras 3 infovias. Esse processo deve ser iniciado esse ano, da primeira fase de 3 infovias, um estudo de viabilidade técnica. Uma coisa interessante é que o Amazonas
os rios na bacia amazônica têm comportamentos totalmente diferentes, um rio do outro, né? Existem características mesmo de vazão, de velocidade diferentes, né? De volume de água diferentes até. E sempre tem uma característica de sazonalidade, né? Para a execução dos processos de instalação e de engenharia. Porque os rios eles variam muito o seu volume durante o ano, então tem momentos, épocas específicas para desenvolver cada etapa desse projeto. Uhum. Quais seriam as primeiras infovias? Quais são os trechos? Bom, isso está sendo ainda definido, estudado, a gente já tem digamos assim, uma ideia, mas ainda não está 100% definido, né? Nós estamos nessa fase de planejamento. O outro grande assunto neste ano tem sido a concentração do mercado de telecomunicações, principalmente com a venda do imóvel. Apesar de as 3 grandes companhias, Claro, Vivo e TIM, terem sido as grandes vencedoras do leilão 5G, algumas entrantes e outras operadoras menores adquiriram faixas. Como o senhor avalia o cenário de competição no mercado de telefonia e dados móveis? Essa questão da competição é sempre muito benéfica para o consumidor e para o cidadão brasileiro, né? A telefonia móvel não é um processo trivial, ela precisa de sempre investimento intensivo, é um grande desafio para quem entra nesse mercado. Nesse último leilão de 5G, o leilão proporcionou a entrada de novos players, que também vão ser, digamos, beneficiados com o processo da EAF. Na realidade, a EAF ela tem um papel fundamental aqui de pavimentar essa estrada para que todos eles possam operar, tanto as operadoras tradicionais, operadoras que já estão no mercado, né, e são nacionais, têm cobertura nacional há muito tempo, como você comentou, quanto aos novos entrantes, que também vão se beneficiar desse trabalho que a EF está desenvolvendo. Entendi. Há grandes expectativas para o início da operação 5G no Brasil. O que pode se esperar desses primeiros passos da tecnologia no país? Olha, esse é um dos temas que eu mais gosto, porque eu sou apaixonado pelo 5G. O 5G representa, para um país como o nosso, um grande salto de desenvolvimento. E quando eu falo isso, eu falo tanto no aspecto do cidadão, porque nós vamos ter serviços de melhor velocidade, de qualidade, ou seja, serviços que hoje não são nem utilizados, por exemplo, uma cirurgia à distância, um carro autônomo que o 5G proporciona, né? Mas eu acho que vai muito além disso. Ele vai ao encontro do desenvolvimento econômico do país. O 5G vai possibilitar com que o produto nacional, o nosso produto, seja na indústria, seja no agronegócio, seja muito mais competitivo lá fora. Então, eu acho que é uma questão de estratégia econômica do país, de aumento da produção e de aumento da economia brasileira. Então, com isso, todo cidadão vai se beneficiar desses avanços. O cenário econômico pode prejudicar o ritmo de adoção 5G pela indústria e por pessoas físicas? Eu acredito que não seja um impacto grande. A gente sabe que hoje o mundo, né, vive um momento muito especial, um desafiador, eu diria, seja por conta da pandemia, ou seja pelo aspecto macroeconômico devido à própria guerra na Europa, na Ucrânia, mas eu acredito que isso não vai chegar a atrapalhar o nosso desenvolvimento nesse processo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que é um processo, como eu falei, desafiador. A gente percebe um grande movimento da indústria e um grande movimento das operadoras para poderem atender muito bem, né, os seus clientes e o mercado brasileiro. Sim. Uma grande questão que tem se falado bastante é sobre o 5G no agro. A gente tem um prazo aí no cronograma da Anatel de até 2029 para que o 5G entre em operação em cidades menores. É possível esperar que as operadoras antecipem esses cronogramas para atender essa demanda do agro? Esse é um tema que é muito estratégico e, digamos, de importância relevante para as operadoras. É uma estratégia comercial. Eu entendo que um país como o nosso, que tem no agro, né, uma fortaleza muito grande, né, econômica, seja muito atrativo para as operadoras anteciparem esses tipos de cobertura, né? Mas como é a EF, o que a gente vai fazer, como eu comentei, dentro desse processo de governança do GAISP, é executar as deliberações que vão ser tomadas nesse âmbito, né? No GAISP, no próprio grupo. E a estratégia de cada um, acho que vai levar a isso que você colocou. Realmente o agronegócio é um grande desafio, nosso território ele é continental, mas a nossa riqueza é muito grande no interior do Brasil, né? O que faz sentido, digamos assim, o que você colocou. Bem, chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Leandro Guerra.
Obrigado, Laís. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria só destacar que a AEF trabalha dia e noite, 24 horas por dia, para poder atender e ter celeridade nesse processo. Eu comentei ontem no GAISP que esse processo de compra, de consulta ao mercado, ele foi um processo muito rápido, muito ágil da nossa parte. Para você ter uma ideia, o caso dos filtros, né, que a gente está falando da proteção das estações FSS, a deliberação da especificação técnica foi definida no GAISP no dia 20 de abril. Uma semana depois, nós já estávamos com o processo de RFP na praça, no mercado, para poder ter uma agilidade nesse processo. A gente conhece, tem plena ciência da nossa responsabilidade, mas nós estamos muito otimistas com o resultado final. Nós estamos, como eu falei, muito focados e sabemos da importância do processo para a AEF. Muito obrigado. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 13 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.